com todo o preparo para que lá ele não tenha nenhuma dificuldade. Tu acha que funciona essa gestão tripartite aí, município, Estado e União, na educação? Você acha que talvez não fosse mais interessante isso ser gerenciado de uma única forma para você ter mais unidade, ou você acha que funciona desse jeito? Você tem alguns conflitos, né? Conflitos de ideais, conflitos de necessidade. De repente, o que o Estado entende que é uma necessidade para o município, não é. O município ele tem um foco muito mais apurado, né? Porque muito mais próximo, né? É muito mais próximo. Então, é muito mais fácil para o município saber a necessidade da sua população. A gente não mora no estado e nem no país, a gente mora na cidade. Mora né? na cidade. Então, é necessário, né, essa relação, né? Mas ela não é tão simples. Ela não é simples. Por exemplo, você de repente... Eu estava conversando com os professores no 1º de maio, quando nós estávamos discutindo a questão da reposição de aula. Nós tínhamos um calendário repondo aos sábados, e aí os professores me procuraram: olha, professora, nós queremos uma reunião. Eles queriam alterar. E eu tenho que ouvir o meu professor. Então, nós fomos para o 1º de maio para uma reunião e alteramos o calendário. E naquele momento, né, eu estava dizendo também para eles, às vezes saem decisões goela abaixo, por exemplo, a reposição. É para se fazer a reposição. E é para se fazer não só com conteúdo programático, mas em sala de aula. O Estado não perguntou se o município concordava com isso. Simplesmente ele definiu o que ele acha adequado. E veio goela abaixo. E aí foi um grande debate que nós tivemos, né? Porque os professores falaram, mas eu não posso por isso. Conseguimos achar uma proposta que atendia aos professores, atendia a necessidade do município, atender ao Estado. Tudo tem propostas conciliatórias. O diálogo é fundamental para que a gente encontre essas propostas conciliatórias. Priscila, um outro ponto que eu queria abordar com você é a questão da violência na escola. Principalmente as escolas em comunidades um pouco mais afastadas, onde a periferia está mais próxima, mais envolvida. Existe uma tendência a termos mais casos de violência dentro das escolas, até porque as escolas não possuem detector de metal, não tem revista ao aluno, quer dizer, temos aí um problema de legislação, que aí a gente precisaria fazer um programa inteiro só para discutir isso. Mas você não acha que o professor se sente refém, até na hora de chamar a atenção, ou na hora de ser mais professor, né, aquele momento mais severo? Porque eu já ouvi depoimentos de professores dizer, eu já tive aluno que se eu desse um 0, ou deixasse ele com falta, ele ameaçou fazer alguma coisa comigo. Como é que você acha que o professor deve se comportar? Como é que você vê esse problema tão delicado? É por isso que eu digo que a educação é uma só. Eu tenho experiência, que eu digo, nas duas áreas. Sim. Isso aí, a violência está no privado e no público. Sim. Né? Então, o professor, em determinados momentos, se sente um refém, acuado, né? Dependendo da situação. Mas faz muito da gestão daquele conflito do professor. O professor consegue se impor em alguns momentos e outros ele tem que recuar. O que nós precisamos como governo é dar a segurança adequada para que o professor não se sinta acuado e exerça a sua plenitude no papel de professor. Isso não é uma situação simples de resolver. Porque quando se fala em violência... Também, às vezes o professor não está preparado emocionalmente para ser ameaçado. Mas aí, quando eu sempre cito a casa do educador, é nesse local em que nós estamos trabalhando esses conflitos. Nós estamos atendendo 420 professores semana, atendimentos, né? E nós já temos professores que saíram com doença psicossomática por situações dentro de sala de aula que já estão voltando para a sala de aula reabilitados. Quando eu digo tanto a casa, você falou assim, mas será que ela é essencial? É sim. Porque é nesse local que a gente está conseguindo equilibrar isso. Ao mesmo tempo, nós temos que ter políticas sérias que possibilitem a segurança e que não é de uma hora para outra que você consiga. Quando você fala em disciplina, em violência, presume um contexto social. E você não pode mexer só na escola.
Você tem que mexer na sociedade como um todo. Quando eu digo que nós temos que trazer os pais para dentro da escola, é justamente dividir a responsabilidade hoje, que acabam sendo em alguns momentos só das escolas, né? Então, esse elo de ligação, pais de alunos, escola, segurança, né? É muito importante. Então, o que nós estamos planejando para 2010 é demonstrar que o professor está seguro dentro da sala de aula. E como fazer isso? Com uma segurança adequada. Então, nós estamos montando um programa de segurança adequada para dar essa possibilidade de o professor respirar e falar, bom, aqui eu me sinto seguro. E não é só o professor, a sociedade hoje não vive segura. Você vai para sua casa com medo de tomar um tiro, eu vou para a minha. É isso mesmo. Não é isso? Então, não é a sala de aula. Real, agora, né? a sala de aula é o primeiro impacto que nós temos, assim, o impacto mais forte, porque o aluno vai toda semana. No banco ele vai uma vez, na boate ele vai no fim de semana, na escola ele vai todos os dias da semana, no mesmo horário. O que já infere, rotina, né? O que já infere numa norma de segurança, porque você não pode fazer o mesmo trajeto, o mesmo horário, todos então, os dias. Então, assim, não é uma situação simples, é uma situação nacional, não é municipal, e que a gente está trabalhando com muito cuidado. Nós estamos aumentando o monitoramento das escolas, que estava deficitário. Então, o ano que vem nós já vamos ter um número maior de monitoramento da escola, que facilita, né? Nós estamos montando uma central provisória em teste na própria Secretaria da Educação, né? Então, eu acho que tudo isso vai contribuir muito para essa tranquilidade do professor, para que ele não se sinta coado e exerça a sua plenitude, né, dentro da sala de aula. Priscila, você acha que o aluno que não conseguiu ter um ensino particular, um ensino privado, ele está em desvantagem para aquele que conseguiu desde do ensino infantil até a conclusão do ensino médio, ele conseguiu estar lá numa instituição particular, enfim, né, com todo o conforto, vamos colocar assim, comparado com muitas escolas da rede pública, municipal, estadual, enfim. Você acha que existe essa diferença? Tu acha que ele está em desvantagem? Não, ele consegue encarar um vestibular? Depende muito do aluno, Wagner. Se há vontade do estudante, nós temos exemplos dentro da rede municipal de alunos que se destacaram muito acima de alunos da instituição privada. Basta a gente pegar o exemplo dos meninos que foram para a Dinamarca. Eles tiveram uma base familiar forte, é o que eu falo do elo. Família, escola. A escola sozinha não vai resolver o problema da educação. Então, quer dizer, os meninos que foram para a Dinamarca, né, que ganharam o torneio de robótica, quer dizer, começaram dentro de casa. Os pais incentivaram, deram todo o apoio para eles prosseguirem num estudo, para eles buscarem alternativas e chegarem onde eles chegaram, né, na Dinamarca. Depende do aluno. Quem faz a educação é o aluno e o professor. Então, assim, se você tem um bom aluno que realmente se dedica, ele não fica em desvantagem. A gente tem que parar de culpar o município, o Estado, a instituição privada. A questão educacional depende da essência dela, que é o aluno. Se o aluno quer aprender, ele aprende em qualquer local. Quais as principais diferenças entre administrar... Agora você está à frente de uma gestão da rede pública de ensino e administrar a rede privada, quer dizer, uma instituição particular. A impressão que dá é que a instituição particular, você faz uma reunião com os seus subordinados, né, com os seus colaboradores ali, você determina uma ordem, enfim, e aquela ordem no dia seguinte chegou na ponta da linha. Eu acho que isso não é o que acontece na questão pública, porque você passa pela estabilidade do funcionário, você passa por políticas públicas. Quais são as principais diferenças que você vê? Eu acho que a